embora todo o nosso conhecimento, em última instância, ele se dá em bases estatísticas, nós, seres humanos, somos terríveis em pensar em termos estatísticos, assim, na técnica estatística. Tem uma série de livros de fantasia que se chama Crônicas da Tempestade. É uma obra de ficção fantástica, né? Mas assim, fantástica num nível incrível, tem coisas muito diferentes. E é extremamente filosófico. Em uma das histórias que tem na Crônica da Tempestade, havia um rei. Ele defendia que mesmo pessoas que não fossem da aristocracia, caso elas fossem criadas com a mesma criação de um aristocrata, se tornaria igual a um nobre. E o que é ser igual a um nobre? Saber duelar de espada, e outra característica é saber poesia. E o desafio de poesia consistia em criar uma poesia única. E o que é interessante é que o juiz era um espertalhão, né? Em inglês se chama wit, mas é o espertão da corte. Em português isso é o bufão. Bufão é tipo um palhaço na corte, é o coringa lá do baralho. É o bufão, é o cara que fala as coisas, faz piadas com quem ninguém tem coragem de fazer. Ele tem uma licença de falar um monte de coisa, de fazer piada em relação ao próprio rei. Então tinha o wit, o bufão era o juiz. Ele diz assim: ao mesmo tempo em que todas as histórias já foram contadas, tudo aquilo que era passível de ser experimentado já foi, isso tudo porque a história da humanidade é enorme, mas ao mesmo tempo cada um de nós é único. Então o que cada um de nós produz é único. Eu concordo demais com isso, sabe? Assim, num sentido profundo, tá? Eu sei que é defensável pensar de maneiras diferentes. Mas assim, mesmo que eu faça uma poesia exatamente igual à poesia de outra pessoa, o sentido que eu atribuo às mesmas palavras é um sentido diferente, porque as relações das coisas que eu vivo são todas diferentes. Eu só consigo atribuir sentido a partir das minhas experiências. A atribuição de significado é inerentemente recursiva, porque para entender qualquer coisa, precisamos relacioná-la a algo mais. E esse algo mais também precisa ser entendido, levando a uma cadeia infinita ou circular de significados. Então esse aí é o ponto, né? E na hora de fazer essa demonstração de poesia, no qual o wit, o bufão, seria o juiz, o cara perde, porque ele faz a única coisa que levaria à derrota. Ele saiu correndo, ele foge. Então ele foge no teste de poesia, do qual, se ele falasse qualquer coisa, seria provado que ele fez uma poesia única. O teste não é se a poesia é boa, se ela é encantadora. O teste é se a poesia é única. E o Witch defende, e ele acredita sinceramente nisso, como eu também acredito, que cada poesia é única. E por que isso é interessante no contexto desse vídeo? Porque a estatística, tal qual a gente conhece num teste de hipóteses, ela é domesticada. Quando eu digo domesticado, eu estou querendo dizer o seguinte: o que nos chega ao papel é muito bem comportadinho. A estatística moderna foi construída para lidar com jogos de azar, não com incertezas do mundo real. Num teste de hipóteses, tem um grupo que é relativamente similar e tem um outro grupo que também é relativamente similar, com exceção de uma coisa. Então, para musculação, você pega homens jovens que fazem musculação há tantos anos e aí separa em dois grupos, esses homens que são relativamente uniformes, e aí você submete um grupo a uma maneira de treinar e outro grupo a outra maneira de treinar, e aí você compara. Entretanto, cada uma das nossas experiências é única. Eu dei um passo com a perna direita, dei um passo com a perna esquerda, dei um passo com a perna direita. Num certo sentido, é uma experiência muito comum, muito frequente, porque eu repito milhões de vezes, eu caminho muito, né? Mas num certo sentido, cada passo é único. O cansaço que eu tenho agora não é o mesmo cansaço que eu tinha há pouco tempo atrás. O peso que eu tenho agora não é o mesmo peso que eu tinha há 20 anos atrás. A musculatura que eu tenho agora não é a mesma. A hora do dia, o calor, a fome, num certo sentido, qualquer coisa que eu faça é único. Mas você percebe que tem uma contradição aí, é uma base em amostragem, em um grupo, que eu vou aplicar para um caso particular. Cada pessoa que a gente conhece, cada
objeto que a gente observa, cada situação que a gente descreve, cada história que a gente conta, ela é específica, ela é rica, ela é uma multiplicidade de coisas. Então, tem um paradoxo aí. Como é que a gente vai transpor um conhecimento que vem para um caso particular que é riquíssimo? Cada situação é riquíssima, cada situação, cada coisa, cada pessoa, cada narrativa, ela é múltipla, ela se compõe de uma infinidade de dimensões. Eu formo a opinião a respeito de alguma coisa a partir de algo padronizado. Num certo sentido, eles são muito comportados, né? Padronizados. Vamos supor, posso fazer um experimento com homens de 25 a 35 anos que fazem musculação pelo menos há 10 anos. A gente consegue depreender informações a respeito daquele exercício por conta de uma uniformidade. Só que a gente vai aplicar esse conhecimento em casos específicos, quer dizer, em pessoas que a gente conhece. Um fisioterapeuta vai aplicar o conhecimento no cliente dele. E aí tem um conundrum, né? Tem um paradoxo. Uma informação que vem de dados padronizados em uma grande amostra, eu vou extrapolar para um caso específico. É assim mesmo? Será que nosso conhecimento vem de bases estatísticas mesmo? Se eu quero defender que a estatística é a origem do nosso conhecimento, eu digo que esse paradoxo é um paradoxo aparente. Porque se nós formos investigarmos com cuidado, que essa é a situação que a gente vive no dia a dia. Da mesma maneira que uma população escolhida para um determinado estudo, ela é uniforme num certo sentido, ela é plural e riquíssima em outros sentidos. Em suma, podemos ser tão específicos ou tão gerais quanto desejarmos, quanto ao que é exemplificado. Mas não podemos atingir a máxima especificidade e a máxima generalidade ao mesmo tempo. Para eu formar o meu conhecimento sobre essas extensões, né, essas etiquetas que eu aplico, né, o que é uma extensão, que é uma etiqueta? São as características que eu atribuo. Uma característica é a característica verde, né? Então seria uma etiqueta verde, é a extensão verde, né? Eu posso dizer que uma folha é verde, essa é uma extensão que eu aplico. Eu posso descrever as coisas como uma combinação de um monte dessas etiquetas, né, dessas extensões. Então, o que é o Francisco? É um homem que tem 100 quilos, 1,80 e tanto, que fala português, mora em determinado lugar, tem determinadas relações familiares, tenho afetividades por determinadas pessoas. E aí, quanto mais eu descrevo, quanto mais extensões eu aplico, mais específica é a minha descrição e mais precisa. Ou seja, quanto mais etiquetas eu atribuo, melhor é a minha descrição. Só que essas etiquetas, como eu as construo? Eu construo essas etiquetas a partir da minha experiência. Então, quando eu falo a respeito disso aqui ser verde, dessa folha ser verde, daquela outra folha ser verde, ou de uma roupa ser verde, na minha cabeça eu estou isolando a característica de ser verde. Da mesma maneira que no estudo de musculação se isola a característica relevante. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Quando a gente está aprendendo, a gente aprende não tudo de uma vez, a gente aprende isolando aquilo que nos interessa. Eu tenho uma amostra de tudo que é verde pelo qual eu tive acesso. O cérebro é como uma formiga operária. Só consegue carregar um fragmento de informação por vez. Para entender algo maior, precisamos decompor o problema em partes pequenas o suficiente para serem manipuladas, mesmo que isso distorça a visão do todo. Beleza, essa extrapolação que eu estou fazendo para aplicar David Hume para estatística, sou eu que estou fazendo, são ideias minhas. Então você não vai encontrar em livros, não é algo academicamente bem estabelecido. Mas, basicamente, essa é a ideia do David Hume, né? Quando ele fala da combinação, né? A nossa mente, a nossa imaginação só acessa a combinação daquilo que a gente já conhece. E, cara, eu acho isso incrível, mas isso não explica todo o conhecimento. A gente, além dessa interseção, né, dessa sobreposição de etiquetas com as quais eu posso definir uma pessoa, nós construímos modelos. Então, estes modelos, eles são diferentes, eles não são uma mera sobreposição. Os modelos, eles levam em conta uma articulação entre as variáveis. Teorias científicas, assim como mapas, imagens ou poemas, são formas de construir mundos.
podem ser interessantes para você escrever uma ficção. Você pode descrever algo incrível, né? Um mundo maravilhoso, como as regras que funcionam o Sandman, né? Eu fiz um vídeo a respeito disso, né? O Sandman, aquela série do Neil Gaiman, tem regras ali que são obedecidas, né? E você pode fazer isso. Você cria um modelo que são as regras que funcionam de determinada maneira. Mas se você quer falar a respeito do mundo, você supõe que esse modelo ele corresponde àquilo que a gente está falando. E você só pode aferir isso em se comparando um conhecimento que a gente adquiriu, em última instância, nesse mundo contingente. O problema da indução pode ser formulado como a questão sobre a validade ou justificação das inferências indutivas. Hume mostrou que tais inferências não podem ser validadas logicamente. Não há justificativa racional para a crença de que o futuro assemelhar-se-á ao passado. No entanto, alguns tentaram salvar a indução reinterpretando-a em termos probabilísticos, sugerindo que, embora não possamos ter certeza, podemos atribuir probabilidades às nossas hipóteses com base em evidências. Essa abordagem, associada ao bayesianismo, é uma tentativa de responder a Hume dentro de um quadro moderno, mas permanece, ao meu ver, insatisfatória, pois mesmo as probabilidades indutivas carecem de uma base lógica segura. A lógica da pesquisa científica, seção 4, o problema da indução.